Olá, sejam todos muito bem-vindos ao quê? A mais um Abraço Talk, o podcast da Abrace, Associação Brasileira das Empresas de Cenografia e Montadoras de Estandes. Meu nome é Paulo Passos. Eu sou a Sula Costa. Bom dia, Sula. Bom dia, Paulo. E hoje a gente está com... Olha, eu não vou nem falar o nome dele ainda, tá? Isso, Olha vamos aqui, fazer vamos um lá. mistério. Primeiro porque o nome dele é Família Quatrocentona de São Paulo. Uau. Tá? O que mais? Ele é a história contemporânea das feiras brasileiras se mistura a esse profissional. O nome dele é Armando Arruda Pereira de Campo Melo, o Armandinho. Armando, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar com a gente aqui hoje. Obrigado pelo convite. Armandinho demorou, mas chegou, hein, Paulo? Tenho certeza que vai ser uma delícia o nosso bate-papo. Muito bem-vindo. Obrigado. O Armando, olha, a gente faz o resumo do currículo dele. O resumo do currículo dele é maior que o meu currículo inteiro. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Vamos falar aqui, rapidão, ó, vou tentar ver. Primeira bacharel em Relações Públicas da primeira turma da FAAP, de 1971. Me corrija. Que bárbaro! Especializado em Gestão de Políticas Públicas e Turismo. Esse eu fiz também, também esse curso, também tive essa especialização. Certificado pelo SEM, formado em Economia, presidente do Sindiprom, foi presidente da UBRAF, presidente executivo da UBRAF durante muitos anos, é hoje Relações Públicas da UBRAF, é do Conselho Municipal de Turismo da cidade de São Paulo, Conselho Estadual de Turismo, conselheiro também do Conselho de Turismo do Ministério do Turismo, conselheiro da CETU. Bom, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Você dorme em algum lugar? Em algum momento? Você consegue dormir? Eu durmo pouco. Pouco, 15. Não dá muito entendeu? tempo. Foi professor, enfim, a história dele. Conheço o Armando já há muitos anos. Na pandemia a gente batia papo, ficava conversando, né? A gente tinha uma conversa de todo domingo. Cedo. Todo domingo a gente ficava 2, 3 horas conversando, falando sobre o mercado. Esquentava o telefone. Que gostoso, gente. Eu ia para a varanda da minha casa, às 11 horas já abria uma cervejinha, a gente ficava conversando. Eu fumo cachimbo. Então vocês faziam... A minha mulher me expulsava da casa, eu tinha que ir para a varanda. Então era de varanda para varanda. Ai, que gostoso, gente. Então é o seguinte, olha, você que trabalha com o setor de eventos, você que trabalha principalmente no setor de feiras, eu não estarei mentindo que você deve alguma coisa para esse cidadão que está aqui. Com certeza. E hoje a gente vai perceber, né, Paulo? É um amigo, é uma pessoa que eu admiro bastante, é um colega de muitos anos. Obrigado. E que realmente tem uma história dentro do nosso setor. Armando, mais uma vez, obrigadão. Obrigado, Sula. E agora a gente quer começar a saber quem é ele de fato, né, Paulo? Depois desse currículo enorme. Conta pra gente, Armandinho, fora aqui desse currículo, quem é você? Bom, eu sou um cara alto, magro. E eu tenho uma história divertida com a história dos eventos. Na faculdade, no terceiro e quarto ano, nós tivemos 3 professores da Alcântara Machado. O professor Roosevelt Raman, que era o encarregado dos congressos, Marcos Teles de Almeida Santos, que foi o meu guru, ele é um cara brilhante, era diretor de produto, e a Baby Pacheco Jordão, que era Relações Públicas. E aquela história de estudante, vivia de bico, fui boy, bancário, aquelas coisas, sabe? Vendi enciclopédia para a família, depois vendi consórcio do Gurgel. O Gurgel tinha uma revenda Volkswagen, ele era tio de um amigo meu, fomos lá vender. Você vende para a família e depois acaba, não vende mais para ninguém. O Gurgel do carro? Não, era uma revenda Volkswagen. Eu vendia consórcio. Sim, mas o Gurgel está falando ou o Gurgel do carro? Eu tive a filha dele foi colega da minha primeira mulher na faculdade. Eu tive o último Gurgel, tinha uma casa na Ilha Bela e o carro que dava certo lá era Gurgel. Comprei o último 91, ele já estava ruim das pernas, aí ele viu que era o meu nome, eu fui até Rio Claro, ele falou, não, seu carro é aquele ali, ó. Vou marcar um AR aqui, vai sair. Vai demorar um pouquinho, mas ele vai sair. Ele era maravilhoso. E esses 3 professores, eu fiz parte de uma comissão paritária para discutir o currículo. Como era um curso novo, eu tive professores maravilhosos, os melhores do Brasil, e alguns, como Willem Flusser, um filósofo internacional, Isaac Epstein, Bonini de estatística. Eu era ruim de conta, mas ele me passava. E aí, naquela história, bom, faz o que da vida e não sei o que e tal. O Marcos Teles era do Conselho Municipal de Turismo, o secretário era o Tibiriçá Botelho, estou falando de anos 70. Secretaria de Turismo e Fomento, Viaduto Jacareí 100, 12º andar, onde é a Câmara Municipal hoje. Perfeito. E a sala está exatamente do mesmo jeito. Que a gente vai para a comissão lá de turismo da Câmara, a salinha está do mesmo jeito.
E aí ele me indicou. E eu me apresentei lá. O secretário era o Amedeu Papa, da família Papa, irmão do Zezinho Papa, que era o presidente da Federação do Comércio. Então, eles tinham lá as forças deles, e aí, pela indicação do Marcos Telles e da Baby, eu comecei lá com 21. Ainda em que ano da faculdade? No terceiro. Terceiro já. Terceiro. E era uma loucura aquilo. Mas trabalhava 18 horas por dia e com 20 anos ainda saía à noite. A gente tinha esse gás, né? Tinha. E era muito divertido. Eu, com 22 anos, virei coordenador de eventos da cidade. Olha, que bárbaro. Eu tinha, por exemplo, 2 secretárias. Eu tinha mais staff que o secretário. Para dar conta. Para dar conta de tudo. A prefeitura é muito burocrática, o poder público. Então, tem processo, tem que assinar, tem despacho, tem isso e tal. Então, eu tinha 2 ótimas colaboradoras lá que me ajudavam. Fiquei lá por 2 prefeitos, depois veio o doutor, que era do concreto, José, agora eu esqueci o nome, que cuidava as obras do metrô foram importantes com ele. Naquele tempo o metrô era municipal e a gente fez eventos grandes aqui, Cotal, o AMB já funcionando a toda. Foi um momento bacana. A gente fazia o carnaval, e o carnaval, para vocês terem uma ideia, era no Largo do Anhangabaú. Olha, totalmente diferente. E eu tinha que falar com um senhorzinho que tinha trabalhado na Telefônica para saber aonde que eu podia fazer buraco para pôr o poste da decoração, porque passava os cabos da Telex. Meu avô, que foi prefeito, engenheiro Armando Arruda Pereira, ele fez o Parque do Ibirapuera. Mas tem uma razão. Só a avenida que da cidade de São Paulo que tem esse nome. Jabaquara tem esse nome, é uma homenagem a ele. Ele era presidente da Fiesp, então ele é um cara da indústria, da velha República, Roberto Simons, assim, aquela turma da Primeira República, Nadir Figueiredo e tal. E é muito divertida essa história. Dizem as más línguas que a opção do Parque do Ibirapuera era uma estátua de São Paulo no Pico do Jaraguá, 2 metros maior que o Cristo. Meu avô deu risada disso, isso não tem o menor sentido. E, na verdade, a exposição e o Parque do Ibirapuera foi uma exposição mundial, sem sela. Entendi. A gente não tinha entrado na concorrência... que nem o título do Palmeiras. Da feira, que nem o título... Eu sou São Paulino, então não quero me meter nessa seara aí, porque o meu time atualmente não vive um grande momento. Eu, como flamenguista, o único tricampeão mundial, mas verdade, não vive um bom momento. E aí, meu avô, antes de ser prefeito, ele era o presidente da comissão dos festejos do 4º centenário, nomeado pelo governador, professor Lucas Nogueira Garcês. Certo. Muito bem, então ele estava fazendo isso e tal. E aí ele é convidado para ser prefeito, ele era engenheiro, nascido na Praça da Sé, um homem vaidoso, falou, não, esse é o meu cargo. O Getúlio tinha convidado ele para ser ministro da Indústria e Comércio e ele não aceitou porque o Getúlio tinha brigado por Morvan Dias Figueiredo, que era da Fiesp também, e aí tinha ficado mal resolvida a história, falou, não vou ser ministro, eu quero ser prefeito. Na hora que aí que tem um fato muito bonito, na hora que ele assume a prefeitura, ele entrega o cargo de presidente da comissão dos festejos para quem? Para o maior mecenas brasileiro, Sr. Francisco Matarazzo Sobrinho Titilo. Agora eu vou pular 60 anos. Tá. Hoje, o Parque do Ibirapuera é o maior conjunto de atividades culturais e artísticas do hemisfério sul do mundo. Adoro particularmente. Tá certo? Você tem Museu de Arte Contemporânea, que é o maior museu desse país. Aquele prédio inteiro, que era o Detran, hoje está... Naquilo tudo não cabe o acervo. Por quê? Porque o lugar que é bom das grandes colecionadores doarem no Brasil é o MAC. Porque tem um processo de doação muito transparente, muito claro, e a USP, que é a dona do MAC. Aí você tem o Museu de Arte Moderna na Marquise,
Sim. Você tem a Fundação Bienal, Sim. a outra criação do Titilo, é Bienal e Museu de Arte Moderna. Eles criavam um pouco os mecenas, depois eles se aborreciam e iam fazer outra coisa, graças a Deus. Eu fiz muita feira na Marquise, quando podia. E depois você tem o Museu Afro, que é uma maravilha. O Emanuel, pena que o Emanuel não está mais com a gente, porque ele foi... Acho que, se não fosse ele, eu acho que tinha muita coisa dele para o museu ser tão bom, tão competente e tal. E tem ainda um pavilhão, que esse está com o nome do Dr. Armando, porque o primeiro pavilhão que teve o nome do Dr. Armando é onde é a Bienal hoje, porque era o pavilhão das indústrias. Certo. E aonde está o Espiral, que é o símbolo do quarto centenário. Quer dizer, dentro do pavilhão da Bienal está o Espiral na rampa, que é o símbolo do quarto centenário. Aí resolveram mudar. Meu avô não era muito amigo do Jânio, nem o Jânio era muito amigo do meu avô. Nunca ninguém podia imaginar que o Jânio voltaria a ser prefeito. Aí ele... E foi prefeito quando a prefeitura era ali no Ibirapuera. O Jânio, quando ele foi prefeito, a prefeitura ainda era no Ibirapuera. A segunda vez. A segunda vez. A primeira vez ele foi prefeito depois do meu avô, por isso que eles não se davam muito bem. E aí ele mudou o nome para Titilo Matarazzo. O Titilo, para mim, meu avô morreu em 55 e minha mãe trabalhou com ele a vida inteira, ele era como um avô para mim. Então, ele substituiu o meu avô. Sim. Ele me dava bronca, eu fazia lição na metalúrgica. Então, a gente nunca podia dizer, não, tirou o nome do meu avô, mas pôs o Titilo, é a mesma coisa, ele é meu avô também. Então, ficou o nome. Então, agora está um pavilhão que ainda não tem destinação com o nome do Dr. Armando. Aí acontece a exposição do quarto centenário, uma exposição industrial, Fiesp, totalmente, e muita gente de fora e tal. E o Dr. Caio chega aí, nesse momento... 58, 59. Isso já foi feira, já feira. Mas ele participou desses grupos de paulistas que era ligado às atividades. Já tinha a agência junto com o Zé. O MAP. Não, sem P. Não tinha o P porque não tinha Pericinoto. É o Almar? Era Alcântara Machado. Alcântara Machado. Alcântara Machado, tá. Então, depois veio o P, que é esse é um homem brilhante também. Sim. E aí começa a história toda. Então, sei lá por quê, X anos depois, eu sou indicado para um cargo no turismo para eventos. E aí você já tinha toda essa experiência? Já tinha trabalhado na Bienal. Na Bienal eu tive contato com todos os promotores e organizadores, porque tinha um calendário e o pavilhão era usado. E a gente estabeleceu boas regras, então foi uma coisa muito bacana. X anos depois, quando eu fui convidado para ir para o BRAF, para o sindicato, as pessoas que foram me entrevistar já tinham trabalhado comigo num relacionamento positivo na Fundação Bienal. Então, fluiu muito bem. Foi o pessoal da Francal, foi o Francisco, todos tinham feito eventos lá. Com você. A primeira hospitalar usou o prédio da Bienal e o prédio do MAC. Antigamente, o MAC era no terceiro andar do pavilhão. Sim. Tá? Sim, lá em cima. Final, então, tinha a rampa lá no fundo e tal, fizeram uma reforma para fazer a feira, a gente saiu ganhando um monte de coisas físicas boas e tal. E aí teve um pau elétrico e eu chamei a Engeve, porque aí ficou conhecido o pessoal da Engeve. E há, sei lá, 50 anos atrás, a Engeve fez o Amadeu, fez a reforma toda da elétrica e não tinha, era muito difícil, então a gente tem que fazer uns cabos dentro, presos nas colunas e tal. Mas, por conta do patrimônio histórico, né? Até hoje a gente tem muita dificuldades. Então essa é a minha... É um dos gaps que tem na Bienal. Eu tenho muitas questões, eu monto bastante lá. Quando queimou os cabos ainda eram daqueles que o cobre era enrolado com piche e pano. Estavam lá desde 1950. Desde a inauguração. Desde a inauguração. Você tem uma história, né? É divertido. Quantos anos já do dia que você começou a trabalhar? Quando eu comecei na secretaria, eu comecei em 71. Na Secretaria de Turismo e Fomento do município de São Paulo, 1971. Diz que você está até hoje aqui, é o primeiro que ganha de mim. Não, ainda não é. Eu estou com 46 anos de experiência. De 79, eu comecei em 79 a trabalhar, você começou em 71. Somos adolescentes. Mas é divertido. Você sabe, tem uma coisa,
nós não temos rotina. Isso é cansativo. Isso é mas é dinâmico. Eu adoro. Tá certo? Então, e você tem um volume de conhecimento que eu acho que poucas atividades são. Onde tem novidade? Em feira. É verdade. Então, você fica sabendo das novidades antes que os outros. Né? E não tem dia igual. Acho que o setor de eventos não se repete. E mesmo que você organize o seu dia, de repente muda tudo, né? Absolutamente Comigo tudo. é muito comum. Eu organizo, quando eu olho, eu falo, meu Deus, é isso aí. Não vou fazer exatamente nada disso. Mano, você tem uma história maravilhosa, né? Eu tenho o privilégio de conhecer parte dessa história, né? da nossa amizade, mas para quem está ouvindo, quando eu falei para vocês que vocês devem alguma coisa para o Armando, eu não estava mentindo, não. E aí a gente trouxe uma surpresa para cá, eu queria que você contasse um pouco. A gente trouxe umas 3, 4 fotos. Solenidade de posse, 57. O que é essa? 51. 51. O que é esse evento? 3 de janeiro de 51 é a posse do doutor Armando, esse senhor aí de óculos. Que é seu avô. Que é meu avô, Armando Arruda Pereira, e a irmã dele, a tia Naidina, ali atrás dele, com aquele batonzinho. Sim. E você veja a modernidade dos radialistas, seus equipamentos portáteis. Total. Né, fazendo isso. E a prefeitura era na rua Líbero Badaró. Sim, no centro. Era muito bonito aquele prédio, uma pena que tenha sido derrubado. A gente é ruim de preservação do patrimônio. Eu também acho. Nós derrubamos tanta coisa importante, todo mundo é obrigado a ir a Paris para ver a mesma coisa. Eu falo que a gente perde as nossas referências arquitetônicas. Isso aí. Né? Então, como você falou, você vai a Paris, você há 40 anos, salva a guerra, óbvio, né? Mas tirando a guerra, você já está lá, as coisas estão lá e a gente vai voltando. Aqui a gente vai perdendo. Tem um site, só vou dar um pulo agora, tem um site que deveria existir em São Paulo, que a gente não tem um bom site em São Paulo de visitação, só de arquitetura moderna. Eu tenho a impressão que hoje São Paulo disputaria com qualquer cidade do mundo a arquitetura, principalmente a empresarial. Realmente, a gente está bem. Um site Isso é verdade, maravilhoso que os arquitetos do mundo ficariam de boquinha aberta. Então, esse aí é o doutor Armando, em 51. É o mais conhecido. O vovô. É o vovô. É o vovô. A próxima foto, por favor. Agora, conta um pouquinho. Quem é essa bonitona, esse bonitão aí? Eita, Armando. Olha com o Armando. São surpresas boas. O Armando era bonito. São vivências. Eu lembro que a última vez que a gente saiu para jantar, almoçar, saímos para almoçar. Eu, o Armando, né? A esposa e o Brito, um amigo nosso. Aí comemos uma feijoada. Então estava lá. Eu e o Brito, um sábado, tomando caipirinha, tomando cerveja, e o Armando levando bronca da esposa, cuidando, você não vai beber, não, você não vai beber, etc. Saudade, né, Armando? Saudade. Quantos anos de casado? Esse ano, a gente se conheceu em 75, seriam 50 anos. De casados ou que se conheciam? Eu casei em um ano. Então, ano que vem eu faria 50 anos. Paixão à primeira vista. Ai, gente, Foi muito divertido, porque ela trabalhava num laboratório e eu trabalhava na Polivox, que era uma fábrica de som, que depois foi comprada pela Gradiente. E eu tinha feito um negócio que deu certo, um campeonato de futebol de salão entre as lojas. O mercado de cine e fotossom era uma coisa maravilhosa em São Paulo. Era Áudio, Bruno Blois, Beno Rassi, as lojas de departamento. Era um pau vender som. O som estava no auge, Jovem Pan 2 lançando. Nossa, a Jovem Pan 2 com potência. Tinha Rádio Cultura em Eldorado. Explode o FM. Era um mundo maravilhoso. E ela resolveu fazer lá um jogo de futebol de integração entre... Ela trabalhava no RH. Bom, essa lindinha aí é a Solange. Lindo. Quantos anos vocês tinham nessa foto? Mais ou menos. Você está numa moto aí, eu acho que não, ou não? Não, estou no barco. Parece uma moto. E o Paulo já vai achar que você é motoqueiro. Ele é motoqueiro? Foi. Teve Harley. Então vamos fazer um intervalo. Porque eu assisto os programas, então começa o Paulo dizendo que é motoqueiro, o Carlinhos dizendo que é motoqueiro. Eu queria não ficar por baixo, não. Eu também fui motoqueiro até conhecer essa moça. Ela me proibiu, ela era maior do que eu. Até tem uma frase interessante, que esse laboratório, que era a amizade comum era com a chefe dela, que eu tinha casa na ilha, eu já tinha casa na ilha,
e ela fala para a Solange, você sabe que tem um cara que se ele fosse um pouquinho mais alto ia dar certo. Ah, total. E nós nos conhecemos na ilha. Depois ela jogou um cinzeiro na minha cabeça, numa festa. E aí vocês se apaixonaram? Aí ficamos juntos esses 50 Filhos? anos. Duas filhas. Meninas. Maria Vitória, advogada e pedagoga, está na Itália agora, em Siracusa, um lugar maravilhoso. Ficou 8 anos em Portugal, agora foram para a Itália, receberam lá um convite para fazer um projeto. Minha segunda filha, Maria Clara, é jornalista, trabalha na Deloitte e trabalha, viu? Aquilo trabalha. Lá, nossa. E está aqui com você. E ela está aqui no Brasil. Tá morando comigo aqui um pouquinho para fazer companhia. Ótimo. Ficar sozinho é um negócio que precisa de um aprendizado. A ideia, você que está nos assistindo, você sabe, para quem nos acompanha, sabe que a gente entrevista aqui não o CNPJ, a gente entrevista as pessoas. Todos nós temos vidas, temos famílias, temos altos e baixos. Então, é mostrar um pouco do lado das pessoas que estão coordenando, que estão dirigindo as empresas, o nosso setor e assim por diante. Né? Com certeza. E eu tive um dos privilégios que eu tive na vida foi conhecer a Solange. Né? A próxima foto, por favor. Contato, o que é isso? Contato de trabalho e experiência. 10 de maio, eu não consigo ver o ano, hein? Não, ali foi... Só tem 3 letras. Você é antigo, hein, velho? Porque você parece... Tá velho, são três números. Bem, Só 3 números. Então eu tô bem, não tô com... Eu nasci em 66. Sociedade Unificada Paulista de Ensino. Isso é o objetivo. Que você que foi professor do objetivo. Eu acho que... E foi a primeira vez que foi dado o TCC... Eu transformei numa matéria de eventos. Olha! Por que é um TCC? É um projeto e uma apresentação é um evento. Então, eu mudei o nome da matéria para organização de eventos. É a primeira vez que teve uma aula num lugar formal, era um professor, e que tinha organização de eventos. Então, não era o TCC. Então, o primeiro curso de organização de eventos que teve no Brasil foi a aula formal. Evidentemente que já teve, antes disso, milhares de cursos de profissionais. Eu acho que não nominal. Numa faculdade normal, como matéria assim, foi a primeira vez. E você foi o professor? E eu fui o professor. Porque era professor de mídia. E eu também fazia um curso divertido. Tinha o Otto de Barros Vidal, que era da Alcântara, que era um grande diretor de mídia, falou, não, estamos precisando de professor, você tem uma relação boa, a minha conta eu trabalhava na Prológica e na Polivox, que eram contas que Alcântara Machado tinha, e você tem que fazer o sacrifício. Era meio cota. Olha, então você vai ficar lá 2 anos que a gente está sem. E eu fiz um curso divertido. Eu levava os veículos na aula. Então, eu levei o cara de planejamento da Globo, uma emissora grande. Levei o cara da Gazeta, que era uma pequena. Levei o cara de outdoor. Bárbaro. Levava o cara de rádio. Levava o cara de painéis. Naquela época, era painéis de lâmpada. Era do Scarpa. E tinha um predinho lindo, que era o escritório deles, ali na ladeira... Como é que chama? Geral? Não, aquela que dá no Banespa. Antônio... Eu já vou lembrar o nome. Ali, o escritóriozinho tinha elevador de portas fotográficas. Nossa, bonitinho, né? Tem bastante no Rio de Janeiro. Copacabana tem bastante. E era um curso divertido. Eu tinha uma concorrência, a mídia era um pouco chata, porque tinha a parte de números e tal, com uma aula de fotografia. Então, de vez em quando, tinha uma turma que fugia da aula de fotografia, aí eu dei ausência para todo mundo, e aí levei uma bronca, porque eu não podia reprovar todo mundo, e aí eu me aborreci um pouco, e aí eu me retirei. A próxima foto, por favor. Olha lá, função, professor. O primeiro... Bom. Aí são aquelas coisas que a gente faz, aí tem 2 momentos, né? Tenho com o Sérgio Pasqualini, um grande amigo, diretor do Centro-Norte, Centro-Norte, e acadêmico da Academia Brasileira de Eventos Que é essa Turismo, foto aqui acima, né? Que é essa foto aqui. Essa foto de baixo é aquelas besteiras que a gente faz. Eu era o secretário executivo do Conselho Estadual de Turismo. Aí, quando eu fui somando o tempo, eu estava há 12 anos. E eu percebi que não tinha mais
que ficar lá e eu pedi para sair. Agora, esse ano, saí, né? E aí recebi uma homenagem muito bonita. Mas eu me dou bem com os conselhos. Eu acho que a atividade de relações públicas que eu exerci já com mais de 40 anos volta na hora que você tem que estar com um grupo de pessoas tão heterogêneas. Aí você lembra de tudo aquilo que falavam, que você tem que fazer assim, fazer assado, vai para cá, vai orquestrar, né? Todo mundo. Isso eu gosto. E acho que deu... Mas não é para qualquer um, né? Eu acho que... Eu acho que tinha momentos que se perdia uma votação, uma coisa absurda era votado e tal, mas eu acho que eu desempenhei bem esse papel nesses anos todos. E na prefeitura, eu também fui presidente do FUTUR, que era o comando do Conselho Municipal de Turismo. Depois a lei mudou, eu fui no tempo do Eduardo, no tempo do Ricardo, e depois, quando veio o Caio Carvalho, ele mudou o sistema. Eu me diverti com os conselhos. Tem mais alguma foto? Eu não lembro. Na realidade, eu só preciso saber... tem essa aqui. Conta aí. Bom, isso aí é a história da família inteira. Então, o doutor Armando, olha como ele mudou de... Ele é o primeiro aqui, ele era vaidoso, tinha aquela pérola na gravata. Ali é minha tia, Evelina, minha madrinha, Evelina Quartim Barbosa. Ali, meu Armando Pereira, o tio Ito, porque era Armandito, virou Ito. Essa casa onde que é? Na Paulista? Não, essa casa é em Bananal. Tá. E ali minha mãe, no colo, a pequenininha. Essa pequenininha. Minha mãe sempre foi pequenininha. Ela tinha 1,48 m e calçava 34. Nossa. Tá difícil dar presente de sapato. Sempre muito infantil. E ali é o resto da família, que eu não lembro muito bem dos nomes de todo mundo. Mas você vê, era uma formalidade essas fotos familiares. Total, né? total. Você vê que está todo mundo extremamente arrumado. Uma pessoa que a gente já entrevistou aqui, que é uma amiga em comum, que trabalha muitos anos com o Armando, na verdade o Armando até, que a contratou inicialmente, que foi a Vanessa. Eu liguei para a Vanessa, manda umas fotos para mim do Armando. Ai, que delícia. Aí ela conseguiu voltar para a gente pegar Olha, obrigada, mandar. Que legal. Então, acho que só terminou. Ela mandou várias fotos, eu acabei escolhendo umas 4 ou 5 para a gente poder... Contar um pouquinho, então, né? Maravilha, obrigado. Que legal. Armando, vamos lá, saindo um pouco agora da parte pessoal, já entrando um pouco de trabalho. Você tem uma atuação, como você falou, em conselhos municipais, estaduais, você acabou de comentar isso. Como é que isso te ajudou a enxergar o setor? Porque são vários, né? Quando o Edgar Morin falou que a gente tinha que ser especialista em generalidades, eu acreditei. E eu tenho uma outra frasinha que eu acreditei, que foi meu avô, que tinha um quadrinho, esse quadrinho eu tenho em casa, está escrito assim, do it now. Então, isso é um lema de trabalho, e vocês entrevistaram uma moça brilhante, a gerente da UBRAF, que é a Vanessa Guerra. Que falamos agora. E a equipe que está na UBRAF, eu ainda faço parte como relações públicas, sou staff, não sou mais linha, mas eles absorveram isso. Isso quer dizer o seguinte: todo trabalho tem uma rotina, mas quando o sócio liga, o associado liga, separa a rotina e vai cuidar do sócio. Isso é uma filosofia. Por isso que eu acho que deu certo. Então, você quer ver algumas coisas? Por exemplo, qual é a coisa que eu reputo mais importante que eu consegui para o setor? Respondendo à tua pergunta, Paulo. Você imagina há quantos anos, e aí eu vou falar a conta do meu grande parceiro nessa vitória, foi o Souza. Sim. Nós dois trabalhamos praticamente sozinhos para conseguir reverter um imposto, um SS, de 5% para 2%. Na administração da Marta, Nossa, com o Sayag de secretário de Fazenda e o Haddad de adjunto. E dela era Martaxa, que era o apelido dela, porque ela mandava tudo. Mas o que tinha acontecido? Tem uma situação. Naquela época, o ISS não era federalizado, então cada cidade fazia o que queria. Estava todo mundo em Alphaville, que era Barueri e era 0,75. O próprio Alcântara Machado, na época, foi todo mundo foi. Todos. As multinacionais estavam começando a vir e tal. E aí,
este maluco aqui chegou numa conversa, não, eu preciso que você garanta que as empresas voltem. Eu falei, tem a minha palavra. E aí? E aí fechei em 2%. Nós fomos conseguir que o Paulo Frange, um vereador de São Paulo, que é vereador até hoje, um grande cardiologista, conseguisse encaixar isso. Claro que no dia 30 de dezembro, na última sessão... 19 horas. 22 horas, a gente conseguiu acertar. Então, eu reputo isso a coisa mais importante, porque você imagina praticamente 30 anos você pagando menos da metade do imposto. Mudou a rentabilidade das empresas. Então. Depois, na volta do PT, teve outra guerra do ISS, a gente foi para 2,5%, Paulo, e aí equalizou com o pessoal de montagem e cenografia, porque era 5 para montagem e 2 para feira, a gente pôs 2,5%, porque tinha muita controvérsia e, às vezes, o organizador, promotor, vendia com montagem, e a prefeitura interpretava que tinha que ser 5 e tal. Equalizou, ficou tudo igual para todo mundo e tal. Com a vantagem que as empresas de cenografia têm uma parte que é locação. Sim. Então, acho que aí está bem equilibrado. Eu acho que hoje é bastante razoável. Sim. Precisamos nos preocupar com o que vem aí, porque os nossos queridos congressistas aprovaram uma reforma tributária que a gente não sabe o índice. Ainda está em surpresa. Né? Você não vai no médico, ele não te dá um monte de relatório, vem surpresinha, não tem um monte de numerinho, mas você sabe o numerinho, né? Agora a gente não sabe o que vem. Não esqueça que não existe mais ISS. Vai ter um imposto que fala em 28%. E você acha que a prefeitura vai deixar de cobrar taxa? E aí entra uma discussão não, uma conversa que a gente já teve algumas vezes e é muito bem equacionada, né? Você é presidente do Sindiprom, né? Eu represento a Abrace, né? Nós representamos a Abrace. E aí a gente já conversou, falei, qual que é o papelzinho da Abrace, qual que é o papelzinho do Sindiprom? Tanto que o atual presidente eleito do Sindiprom foi o fundador da Abrace, né? Que é o Carinho, que já teve com a gente, hoje diretor financeiro, né? Exato. Nosso irmão. E aí a gente conversando, etc. Tal, e eu acho que o conceito e esse é o papel do Sindiprom, que faz com muita competência, o Armando faz com muita competência, né? O Armando, Carins e toda a estrutura, que são as relações governamentais, ou seja, é um abacaxizão que não cabe a Abrace. O nosso negócio é mercadológico, no dia a dia das montadoras, das empresas de cenografia, etc. Tal. Essa competência de discussão e faz com muito brilhantismo o Sindiprom. Eu acho que esse alinhamento foi perfeito pelo seguinte: um sindicato é um representante da categoria no Estado. Tem coisas que ele não pode fazer. Ele não pode fazer marketing. E a Abrace vem... No começo não era muito, mas depois ela faz esse papel e hoje... Primeiro, ela é nacional, ela tem essa possibilidade de abrangência. E segundo, ela faz um monte de coisas importantes para mostrar ao mercado a sua atuação que o sindicato não pode fazer. Perfeito. O sindicato é um representante institucional e legal da categoria. Inclusive, eu tenho os promotores no sindicato também. Então, não é prestadores de serviço enquanto promotores. Não tem pavilhão. Por quê? Pavilhão é aluguel, é Secov. Gostaria de ter os pavilhões, que a minha arrecadação melhoraria. Nós vivemos uma situação muito difícil porque 2 acidentes. Na Constituição de 88, houve liberdade sindical. Isso é uma tragédia, porque o maior sindicato que existe é o sindicato de contabilistas. Eu falo, por quê? Porque o contador das empresas pequenas é o único cara que resolve isso. Então, ele põe no sindicato dele. As empresas de eventos, que são 15 mil no estado de São Paulo, não estão no Sindiprom. Estão no sindicato dos contabilistas a maior parte. Eu tenho um cadastro de 15 mil, com a pandemia foi para 7 mil e poucos, mas não estão. Eles não são obrigados a estar. Eu discordo disso, porque eu acho que se eu represento uma categoria, a categoria tem que estar representada. Exato. Diretamente. Né? E a outra coisa é as restrições que a gente tem. Então, eu acho que a Abrace é uma parelha para puxar o trem.
Acho que a gente se complementa Se complementa muito bem. No começo tinha um pouco de dualidade de atividade, mas depois talvez isso pra foi... gente se reconhecer, né? Para a gente entender o papel de fato de cada um, que seria a minha próxima pergunta. Falando um pouquinho da Abraço, que você acredita, né? Que a gente está representando, como que a gente está se posicionando. Que acho que você já falou até um pouquinho sobre isso. Eu acho que o processo, tudo é processo, né? Primeiro, o setor mudou. Todo ele, tá certo? Para vocês terem uma ideia, as informações... Eu leio muito, eu durmo pouco, então eu leio muito. Eu tenho certeza que se não fizer mais espaço de evento em 27, nós já estamos bloqueados, está faltando espaço. Mas já está faltando com absoluta certeza. Tá? Então, só vai crescer. E eu vou dizer mais uma coisa. A mão de obra rural, a do comércio já... Você tem algum amigo bancário, Sula? Eu hoje não. Não? Sabe por quê? Porque eles são uma raça em extinção. Eles foram trocados por uma maquininha. Nossa, é verdade. Na agricultura... Mas anos atrás tinha muita gente da família. Sim, todo mundo era bancário. Eu também fui bancário. Escriturário, bancário fazia parte da regra, tá certo? Verdade. Você tinha que começar assim. E o sonho de toda mãe é que o filho virasse gerente do Banco do Brasil. Isso aí. Fazer concurso. E era um dos primeiros empregos que você conseguia. Né? Porque você entrava meio sem saber nada, de estafeta, e ia crescendo lá e tal. Eu gosto de ler as coisas geopolíticas e eu acho que o emprego no campo vai acabar. Basta você ver que hoje uma colhedeira de soja custa não sei quantos milhões de dólares e ela pode ser tocada da Avenida Paulista. Não precisa de ninguém lá. Não precisa. Primeiro tinha um cara que ganhava muito bem, que era o operador dessa máquina sofisticada. Só para fazer um paralelo, um operador de guindaste de porto, que é um autônomo, ele chega a ganhar 25, 30 mil reais por mês. Sim. Outro dia fiquei surpreendido com isso. Por quê? Porque na hora que o navio chega, chamam ele na caminha dele, ele vai para lá e descarregar o navio, trabalha não sei quantas mil horas e tal. Então esse pessoal ganha bem. Isso vai acabar, a mão de obra rural vai. O que nós vamos ter? Uma concentração e a criação de megalópolis no Brasil. Muitas megalópolis. São Paulo vai juntar com o Rio, vai juntar com o interior. Vai ser uma mancha de luz o estado de São Paulo quase todo. Você pegar as nossas regiões, já estão se juntando. Você tem Campinas, Sorocaba, e vai e volta. Está chegando onde o Maluf queria fazer a capital, que era Brotas. E nós estamos buscando muito eles, até por conta da falta de espaço. Exatamente. Né? Sabe o que vai acontecer? Na minha visão também, não vai ter emprego para todo mundo. Não tem como. A máquina vai substituir, então o cara vai fazer uma coisinha. Não sei como é que vai ser a sustentação da sociedade. Essa é uma dúvida que eu tenho e me preocupa. Até porque tenho filhos e netos. Sim, me preocupa saber como é que eles vão resolver. Sabe o que vai ter que ter para as pessoas estarem ocupadas? Eventos. Meu pai falava assim, meu pai, há 40 anos, ele falava assim, que a indústria do futuro é a indústria do lazer. Né? Do ócio. Porque assim, você, há 300 anos, o cidadão acordava às 5 horas da manhã para dar comida para as galinhas, blá, 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 trabalhava o dia inteiro no campo, dava 5, 6 horas da tarde, já estava dormindo. Já estava e ia dormir, né? Não tinha luz. Não tinha luz, não tinha porra nenhuma, não tinha televisão, não tinha nada, não tinha celular. E hoje, cada dia mais, a gente tem mais tempo para o lazer, seja ele... Quando eu falo indústria do lazer, não estamos falando da leitura, não estamos falando do... E o setor de eventos, ele é o grande protagonista. Não, vai ter que ter. É o grande protagonista nesse processo. De conhecimento, de saúde, de higiene, de hábitos, de educação, tudo isso vão ser grandes eventos que as pessoas vão ter que se ocupar. Armando, a gente está falando muita coisa boa de se tratar. Agora, vamos tentar assim. Teve algum momento, ou alguns momentos que você possa lembrar, não sendo óbvio, pessoais, mas profissionais, que você fala, puta, o bicho pegou. Desafio, agora foi um desafio, assim, nossa, agora foi difícil, e ó, que seguramente tenho certeza que você passou por cima. Mas tem algum momento que você lembre, assim, que essa foi uma pandemia, por exemplo, é um grande exemplo, né? Desafio da vida. Foi um desafio. Um case, talvez. Um case.
Eu acho, Paulo, e nós vivemos isso junto, nada foi pior que a pandemia. Eu vou porque eu não acredito na restrição. Nós não conseguimos ser atendidos pelo poder público. Caímos em algumas coisas que foram ditas e não foram feitas, realizadas. Prazos, datas e não sei o quê. Não estávamos, e foi a primeira vez que virou o grupo dos 20, que eram 26 entidades, que a gente trabalhou até nos domingos junto para preparar. A Vanessa chegou a fazer 26 trabalhos, tipo de 40, 50 páginas cada um, que o governo pedia na quinta-feira para entregar a sexta de manhã. Sim. Não era honesto isso. A gente foi buscar documentos, certificações, políticas internacionais e mostrava e continuava fechado. Eu me senti muito desconfortável e eu não tenho vergonha nenhuma de que eu me senti enganado. E não é legal você se sentir enganado. Porque você fazia um negócio e mostrava a feira que foi feita da retomada, ela podia ter sido feita um ano antes. Seguramente. Tá certo? Porque as propostas que nós fizemos atendiam a todas as necessidades. Né? Segunda coisa, que eu acho que foi uma tragédia para o país, mas foi assim no mundo inteiro. Então, a nossa tragédia não foi pior do que nenhum outro país. E o contraponto de eu me sentir mal com isso, que a gente trabalhava muito e não vinha nenhuma vírgula, né, Paulo? E não tinha um resultado e não tinha uma expectativa de resultado, próximo. Você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, nos assistindo, na época, algumas entidades se juntaram e criaram um protocolo de biossegurança. Isso. Essas entidades chamam-se o BRAF, a Abrace, que representamos, o Sindiprom e a BEOC. Foram as 4 entidades. Isso custou dinheiro. A gente pegou essas entidades, nós contratamos, né, ou seja, para fazer aquilo ali. Aí contratamos o Hospital das Clínicas, o HC, referência no Brasil, para falar: Departamento de Infectologia do HC. Isso aqui funciona. E aí até tiraram coisas. Deram o carimbo deles, custou dinheiro. Então, essa importância, veja, e esse documento que foi a base para depois, quando a gente retornando um ano depois, ok, vou concordar, mas retomamos. E foi utilizado, esses protocolos foram a base para a gente poder voltar a trabalhar. E quem fez isso foram as entidades, ou seja, foram aquelas empresas que participam desse sindicato, das associações todas, que bancaram isso. A entidade só existe em função das associações. A importância de fazer parte. Isso é para vocês que estão nos assistindo entenderem um pouco da importância de vocês estarem nas associações, estarem nos sindicatos. Saberem que foi o grande momento. Para dar um exemplo das entidades. Bilhões, né? Mas assim, foi um trabalho feito em conjunto, foi um trabalho bonito que a gente acabou fazendo. Tenho muito orgulho de ter feito parte disso. As pautas, quando são unificadas, elas ganham uma força porque elas ganham conteúdo. Às vezes tem umas pautas que é meio jogar de ombro, fazer gênero, não sei o quê. Não, essa era uma pauta de sobrevivência. É isso, a Sula, ela é vice-presidente da associação, mas antes de ela ser vice-presidente, é uma associada. Total, contava muito com vocês. Entidade. Todo mês vai lá, paga sua mensalidade e assim por diante. Sula, é importante participar de uma associação? Nossa, eu até falei, recentíssimo sobre isso, o quanto eu vi uma mudança na minha empresa, assim, um crescimento, a troca, o ganho que a gente tem, ter com quem dividir, as angústias, as dúvidas, ter com quem trocar, sabe? E falar com as pessoas certas, Eu acho que nessa pandemia e no pós-pandemia, esse ganho que a gente teve, dessa troca, de estar mais pertinho, de sentar na mesma mesa, gente, isso, nossa, mudou muito a nossa vida profissional, É importante para ser parte do Sindiprom? Desculpa. É importante uma empresa fazer parte do Sindiprom? Assim como da nossa como área da Abrace também? Eu acho que todo mundo deveria estar nas duas, mas eu acho que praticamente, tirando os seus sócios, não do São Paulo, praticamente, até por causa dos caminhões, são praticamente os mesmos sócios. Mas eu acho que são muito poucos. Exato. Eu acho que o universo é muito maior e
E tem aqueles problemas do contador. Quer dizer, quem decide para que sindicato vai? A entidade não. A entidade é um trabalho de representação que eu chamo de negocial. O que vocês fazem é cuidar do negócio. Sim. Tá certo? E a gente tem um trabalho institucional. A dificuldade de você ter sócios é que tem muitas empresas que tinham uma razão social e um regime de outra coisa. Eram agências de propaganda que se meteram, tem o marketing promocional, que é uma coisa meio dúbia. De repente eu vi marketing promocional ganhando prêmio por stand. Eu falei, mas quem é o serralheiro dele? Quem é o carpinteiro? Quem é o design? É o que o Paulo quem é o sempre arquiteto? breca, né? Que é a nossa quem é briga. o arquiteto? Quem assina Mas pela empresa? Espera um pouquinho, você vai ganhar um prêmio de um stand e não entendi. Essa é a nossa briga também. O Paulo, ele acaba trazendo muito isso à mesa. Então, a lei sindical é ruim e acho que até por isso e por outros motivos que existe um número outro de entidades. No nosso caso, elas se complementam, porque ficou claro o que um podia fazer e o que o outro podia fazer. Hoje está alinhado e melhorou o mercado. Eu acho que as contribuições, tanto da Abraço... O sindicato é low profile. Tem coisas que o sindicato faz que ninguém nem fica sabendo. Sabe por quê? É melhor que não fiquem sabendo. E talvez não faça parte do nosso escopo também. Eu vou à Câmara Municipal há 30 anos. Logo que eu entrei na Câmara, até por causa do nome do meu avô, ainda tinham funcionários muito antigos. Eles me chamavam de prefeitinho. Porque eu ia lá churiçar com lei e tal. Tem umas coisas que eu gostaria de me referir aqui. Por exemplo, antigamente você ia numa feira, o fiscal da prefeitura ia atrapalhar o trabalho, porque ele ia pedir taxa de licença, taxa de funcionamento, taxa de publicidade. Nós acabamos com isso com o Goulart, pai. Ele até contou sobre isso. Ele contou esse caso aqui. Ele foi lá, eu contei a história toda para ele, que a gente estava sendo achacado. Ele, lá na Câmara, na tribuna, falou aquele monte de gente desonesta que fica achacando as pessoas e atrapalhando. Porque você está na feira, você tem que vender. Está com foco. E o cara ia lá para pegar papel, para pegar dinheiro. Então, isso ele acabou, hoje vai no CAEX e resolve. Isso são... E a gente não ficou falando muito de propaganda disso. Mas a gente faz coisas que trazem benefícios. Sim. Né? E um monte de legislação. Tem uma legislação de ambulância. Tem o mínimo e o melhor. O melhor é que as ambulâncias todas têm um UTI. Sim. Desde a montagem. Mas não é desde o início, né? Que mas precisa. Que tá. Mas a gente... Exato. Então, nós vamos ter que voltar à Câmara, Paulo, e dizer que gostaríamos muito que fosse aperfeiçoada a lei e que as ambulâncias nos grandes pavilhões sejam UTI. Porque qual é a história da UTI? Porque a UTI determina o médico. Que vai estar acompanhando, vai estar lá. O grau de especialidade. É um auxiliar de enfermagem, às vezes um enfermeiro. É outro nível de atendimento. Outro tipo de conhecimento, né? Exatamente. Atendimento. Quer dizer, se tem um médico, não é um enfermeiro. A da montagem, ela só está levando para o hospital. Mas a partir que o público chega, é obrigatório a UTI, né? E não é, depende do número de visitantes. Entendi. Joana, a gente está finalizando aqui. E eu quero fazer umas perguntas, posso? Vamos lá. Você falou um pouco sobre a preocupação com as próximas gerações, né? Que é um negócio que a gente traz muito aqui nas nossas trocas e nos nossos bate-papos. E que conselho você daria para os jovens que estão para vir na nossa área, né? No mercado de eventos? O que você acha que eles podem esperar? O que você acha que eles podem trazer, que eles podem mudar do nosso futuro? Fala para a Câmara da Verdade. A Câmara da Verdade, uau! É uma pergunta... Depois da inteligência artificial, já que eu tenho que olhar para aquela câmara lá, eu tive numa palestra, estava falando com o Paulo, eu tive numa palestra que era um cara da ADEL, brilhante, um físico da Unicamp, um gênio, mas era uma reunião de siglas. Então, depois de 1h30, eu estava cansadinho, não entendi nada. E ele falava assim, todo mundo fazendo uma cara, todo mundo entendeu. Você soltou a tecla SAP, né, ali? Né?
Aí eu peguei para ele, bom, o senhor já respondeu todas as perguntas. O cara era brilhante, algumas coisas, claro, conceituais, a gente aprendeu. E aí eu perguntei para ele, bom, agora um humanista vai te perguntar uma coisa, e a moral e a ética? Aí ele falou, tá no zero. Olha. Ela precisa ser discutida pela sociedade e vai ser muito difícil porque a sociedade é composta de pessoas com hábitos, educação e formação diferentes. Nós somos latinos, não somos anglo-saxões, logo os nossos conceitos e preconceitos são nossos, da nossa formação. Eu acho que isso muda um pouco o encaminhamento que você dá. Eu tenho um neto de 18 anos. E a Vanessa tem um filho dela também da mesma idade. Nós estamos com a mesma dificuldade. Eu converso muito com meu neto, porque ele perdeu o pai, então eu fui um misto de avô-pai. Que lindo. É difícil decidir o que fazer. Porque aí tem um povo que diz assim, X profissões vão morrer e não sei o quê. Agora estão falando que o advogado vai morrer porque por causa da IA. O chip-chap lá, o GPT. salgadinho, o GPT da vida vai fazer tudo e tal. Chip-chap. Eu não sou bem ruim de informática, porque a minha vida foi conversar. E de preferência, eu demorei muito para aprender a falar no telefone, Sula. Olha. Eu era muito rude no telefone. E muito mais ao vivo, né? Então eu aprendi a falar no telefone. Foi um aprendizado que eu tive e foi a minha mulher que falou, você não deve falar assim. Isso era muito seco, muito rápido, muito objetivo. Não, telefone tem que ter... Acho que ele aprendeu. Vídeo às 3 horas, né? Da hora do charuto ali na pandemia. Meu pai também assim. Então, eu acho que hoje é difícil para os jovens. O que eu digo, que a gente já falou um pouquinho de tempo atrás, é que evento vai deixar de ser eventual. Opa, com certeza absoluta. Tá certo? Então, existe uma possibilidade de nós convencermos os talentos para vir para a nossa área. Não sei muito bem para fazer o quê. Porque, Paulo, essa conversa é uma que nós ainda precisamos ter, eu andei atrapalhado, nós perdemos uma porção de domingos. As feiras mudaram muito. Sim. Antigamente, de verdade, a feira durava os 4, 5 dias. Isso era uma realidade. E no Brasil, como um país continental, ela era muito importante. Tem mais de 2.000 feiras no Brasil. Sim. Só que hoje, a feira mudou com uma coisa que eu acho que começa com o hospitalar. Quando se cria um fórum, você cria um app que cria a comunidade da feira. Essa é a grande mudança que as feiras tiveram. Concordo super com você. Então, eles se falam o ano inteiro. Mas não sei o que, estão vendendo? Não estão só vendendo. Eles estão conversando sobre o dia a dia, sobre as dificuldades. E eu diria, vou usar uma palavra carnavalesca, Paulo, a feira é a apoteose. Todas as feiras têm trazido, né? E aí que fortaleceu Exato. O presencial. Total. Todo mundo que, porque agora vai o digital e tal. E eu, olha, sem cachaça a coisa não vai. Estou com você 1.000.000%. Falei sobre isso com o Paulo recentíssimo, que o presencial está cada vez maior. Os grandes eventos estão voltando. Porque eles se conhecem, porque eles se falam o ano inteiro. Temos Mudou a relação. Total. É íntima. Total. Temos um amigo em comum, que você falou o nome dele agora, um dos grandes talentos, feras do setor de feiras do Brasil, que é o Souza. Sim. O Souza é um intelectual, é um escritor. Ninguém escreve mais do que o Souza sobre o nosso mercado. Ninguém. Ele tem uma frase que ele cunhou quando ele estava voltando pós-pandemia. Ele falava que no virtual se vende, mas no presencial se faz um negócio. Está perfeito. Eu achei maravilhoso. Eu queria pegar uma carona nisso. A mim me incomoda um pouco, Sula e Paulo, quando as feiras tentam diminuir o papel do vendedor. Então, o cara tem um monte de nome para vendedor, representante comercial, consultor. Não. A feira
tem que tirar pedido para muitas empresas. Muitas empresas vão viver aquele ano daquela feira, daqueles pedidos. Eu, quando ia muito à feira, hoje a minha mobilidade é mais difícil, eu vou menos, eu sempre ia no segundo dia. Eu tinha a minha técnica de ver. Eu ia fiscalizar banheiro, ia ver quem estava tirando o pedido, porque no segundo dia... Já estava aquecido. O cara já deu a primeira voltinha e começa a fazer os pedidos. Principalmente negócio de calçado e tal, que é um mercado competitivo ao extremo. E eu acho que está faltando a gente, que não é o nosso caso específico, nós somos background, os próprios promotores e organizadores valorizarem mais essa figura do vendedor. O vendedor é um ser especializado. Total. E sabe, está sendo meio disfarçado e falam... Eu não sou contra a palavra experiência. Não, vamos fazer uma experiência. Desculpe, quem vai na feira quer vender. E precisa de vendedor. E não precisa de experiência, se for o caso. É verdade. Esse é um conflito que eu tenho íntimo. Todo mundo fala experiência. Cadê o vendedor, meu amigo? Se não tiver pedido, não paga a folha. É isso aí. Exatamente. Desculpa eu ter feito esse comentário. Não, mas é isso mesmo. Certíssimo. Mas, Paulo, eu queria falar Você me perguntou que foi a grande coisa, eu diria que em termos do business, foi o imposto, porque mudou completamente a margem de contribuição. Mas tem uma coisa que também é com o Souza. O Souza está na minha vida. O doutor Rafael e o Souza, acho que me moldaram mais do que outros que eu tive. Eu tive 10 presidentes, são dois ícones. Mas para mim, eles eram mais próximos e era uma convivência. A primeiro escritório da Ubraf era debaixo da Coromoda. Então tinha o Souza no meu pé o dia inteiro. Sim. Mas eu acho que deu um salto em São Paulo quando a gente estava perdendo a última área boa para fazer um pavilhão e a gente conseguiu salvar o Imigrantes e fazer o SP. Nossa, que hoje é ótimo, né? Então, eu acho que... E motivou a melhoria do Center Norte. O Center Norte hoje é outro pavilhão, uma qualidade extrema. Não só o Transamérica. Todo mundo. Todo mundo pegou o gancho ali. E deu um salto como destino. A gente tem que pensar no gross também. Sim. A gente foi para 350 mil metros de oferta diária de pavilhão. É quase uma Messi. Maravilhoso. E é a única cidade do Brasil que tem isso. Claro que com as vantagens. Nós temos um aeroporto que é o roteador do continente sul. Hotelaria. Todo mundo tem. Temos 42 mil leitos de hotelaria. Temos gastronomia, o que abastece os gordinhos. Total, maravilhoso. Tá certo? E São Paulo é muito preparado, né? Como é que é? Entretenimento. O termo que o Tony usou durante muitos anos, São Paulo é tudo de bom? É tudo de bom. São Paulo é tudo bom. É verdade. Armando, que faz Fala. essa aqui? Vamos encerrar? Vamos. Ixi, e agora? Essa aqui... Vamos encerrar com essa, então. Se você pudesse voltar lá atrás, lá pro Armandinho, do começo ali da carreira, que conselho você daria? Você entrou na máquina do tempo? Bom, em primeiro lugar, eu seria pianista, o que é impossível com essas mãos. Segundo lugar, eu seria arquiteto. Olha, que legal. Eu também tenho E essa... mesmo sem beber, eu produziria vinhos. Olha, tava na ponta da língua, hein, Paulo? Acho que ele tá assistindo o podcast, hein? Que delícia! Armando, obrigado, querido. Ai, eu adorei. Para mim foi uma Amazônia, delícia pra conhecer mim também você foi gostoso. um pouquinho mais, né, de perto. Conhecer um pouquinho do Armandinho mesmo, que todo mundo fala, né? Não só o profissional, mas um pouquinho do pessoal. Muito obrigada, viu? Obrigado por vocês, pelo convite. Foi muito gostoso. Eba, vamos repetir. Ele tem mais 3 episódios no mínimo. Nossa, que delícia. Vamos trazer as fotos, acho que da Superliga. Bárbaro. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Eu adorei. Então tá bom, Armando. Obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês que nos assistem. Gostou? Dá o joinha lá pra gente, assista a gente. Curte o canal. Curte o canal. Quer que a gente entreviste alguém? Manda pra gente, fala pra gente. Alguma pergunta que você acha que a gente pode fazer, colocar como pergunta normal do nosso programa, também nos oriente. A gente faz o programa para vocês. É isso aí. Beijo grande. Muito Estamos obrigada. direto no YouTube, no Eba. Spotify. Sula, obrigado. Obrigada, Obrigadão, querido. gente. Até Tchau, mais. tchau. Até o Até a próximo. próxima.